O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira irreversível no mundo. No Brasil, a Organização Mundial da Saúde estima que a doença afeta cerca de 900 mil pessoas. A perda irreversível do campo visual somente é percebida em estado avançado da doença, quando pode já ter comprometido entre 40% e 50% da visão. Por ser um vilão silencioso, o diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais para conter o desenvolvimento dessa patologia. O glaucoma é uma doença que tem suas particularidades, e a particularidade mais perversa da doença é que ela não dá nenhum sinal nem sintoma na sua fase inicial. O glaucoma é uma doença que acomete o nervo óptico dos nossos pacientes e vai diminuindo a sua visão da periferia para o centro. Muitas vezes, o valor da pressão, que é mais alto do que o normal, não é suficiente para causar dor, ou seja, o paciente fica totalmente assintomático e quando ele diagnostica algum dos seus sinais, ele já está numa fase de moderada a avançada da doença. Agora, como que o paciente descobre que tem glaucoma? Como que é possível isso, já que é uma doença no estágio inicial silenciosa? Essa pergunta é a pergunta mais importante que a gente tem, eu acho que nesse bate-papo. Porque a melhor maneira de você diagnosticar uma doença oftalmológica é através do exame oftalmológico com o médico oftalmologista periódico. Apesar do glaucoma não ter cura, a doença pode ser controlada. Oftalmologistas afirmam que a partir de um diagnóstico correto, é possível paralisar a evolução dos sintomas. Há fatores de risco a serem considerados e que devem antecipar a procura por um especialista, como idade avançada, pressão intraocular elevada, diabetes e histórico familiar. Sem dúvida nenhuma, a faixa etária é muito importante na doença glaucoma. Quando a gente observa, a população mundial está envelhecendo e não diferente a população brasileira também. A gente sabe que o glaucoma é uma doença que acomete em torno de 2% na população, de 1,5% a 2% na população em torno dos 40 anos, e que essa incidência aumenta para perto de 7% quando a gente está falando de pessoas que estão mais ou menos na 7ª, 8ª década de vida. Então, por volta dos 80 anos, esse número sobe muito. Diante desse envelhecimento populacional, é muito importante cuidados com doenças crônicas que acometem mais os pacientes na fase mais avançada, na fase mais madura. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, em menos de 20 anos o glaucoma acometerá mais de 110 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, estima-se que entre 2% a 3% da população acima de 40 anos possa ter a doença, boa parte dela sem diagnóstico.